Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama, a maior instituição deste planeta Terra. O primeiro vídeo deste sábado, né, para a gente conversar sobre o nosso Vasco da Gama e trazer as novidades aí sobre o Gigante da Colina. Hoje falaremos aí sobre Martín Benítez, que mandou o papo reto, meu amigo. O argentino quer ficar aqui, não tem essa. Os empresários aí que resolvam esse problema, o Vasco arruma um dinheiro para comprar o menino, mas o cara quer ficar aqui no Vasco da Gama. Vamos falar também sobre a estreia do novo treinador do Vasco, Ricardo Sapinto. Quando será? Vai ser no domingo contra o Internacional? Vai ser quarta contra o Corinthians? Você vai descobrir nesse vídeo aqui. E também vamos falar sobre Latif Blessing, que a imprensa internacional disse que já estava tudo certo, né? Que ele viria para o Vasco, mas parece que não é bem assim. Enfim, você vai ficar sabendo de tudo depois da vinheta que roda agora. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Espero que você já tenha deixado o seu like, espero também que você já seja um inscrito. Vamos começar falando sobre possibilidade de reforços, né? Vamos falar de Latif Blessing. Ontem à noite, um portal de Gana, né, que é o país do Latif Blessing, ele é ganês, publicou que já estava tudo certo, né, entre Latif, Vasco e Los Angeles, e que o jogador tinha conseguido lá a liberação para vir para o Rio de Janeiro e jogar no Vasco, né? A situação entre Vasco e Latif já está certo há algum tempo. A gente vem até aqui no canal, já noticiei algumas vezes, mas ainda não existe a liberação do Los Angeles. E segundo a imprensa de Gana, estava tudo certo já para ele vir. Só que não é bem assim, né? Não é bem assim. Meu amigo Marquinho do Detetives Vascaínos conversou com o intermediador dessa negociação, que é o André Cury, né? O agente que está fazendo a ponte entre o Latif e o Vasco da Gama, e ele disse que essa informação lá da imprensa de Gana é mentira. Ainda está na mesma situação o caso do Latif Blessing, né? Entre Vasco e Latif tudo certo, até o Campelo garantiu isso na entrevista que deu para mim. Entre Latif e Vasco tudo certo, mas o Los Angeles está dificultando a liberação, não quer liberar o jogador. O Latif está tentando ser liberado lá do Los Angeles e ainda não conseguiu. Então, enfim, nada muda na situação do Latif, apesar da imprensa de Gana ter aí confirmado que ele viria ao Vasco da Gama, né? Mas no momento ainda não. E mudando o assunto aqui agora, tenho certeza que você já jogou FM, CM, Brasfoot, esses jogos onde você é o treinador ali, o manager do futebol, né? Então tem um recado maneiríssimo para você. O vídeo de hoje tem o apoio do Futebol Team, um jogo de futebol onde você controla tudo o que acontece no seu clube. Com o Futebol Team você pode fazer contratações, você pode aumentar o seu estádio, você é literalmente o dono do seu clube do coração. O Futebol Team é muito mais do que um gerenciador de futebol online, é um jogo para verdadeiros fanáticos por futebol. Conheça o Futebol Team, eu recomendo, eu sou apaixonado e é muito legal. É isso, e o link está aqui na descrição, é só você clicar que será redirecionado até o site, beleza? Vai lá que é de graça. E já que falamos do Latif, que é ganês, né? Não é comum um ganês jogar no futebol brasileiro, mas o Vasco está investindo aí em contratações diferentes, né? Porque a nova aposta do Vasco é o angolano Tocco Filipe, de 21 anos, ele está em São Januário para fazer os exames médicos e ser aí a nova aposta do Vasco da Gama. Ainda não pode ser considerado um reforço porque o jogador vai passar pela avaliação do treinador Ricardo Sapinto, né? Se o Ricardo Sapinto gostar do jogador, ele será oficialmente um reforço do Vasco da Gama, mas ele já chegou a São Januário, fez os exames, passou nos exames, foi aprovado, né, nos exames, e agora o Sapinto vai analisar aí se ele fica ou não no elenco do Vasco da Gama, né? Ele já treina ali, já deu voltas ao gramado. A gente tem poucas informações sobre esse jogador, né? O Tocco Filipe é natural de Gana, de Luanda, disputou 7 partidas no ano passado pelo Loutelano, que é um time de uma divisão inferior de Portugal. Uma contratação aí meio, enfim, meio esquisita, né? Desse angolano de 21 anos, tá passando algumas imagens dele aí.
Toco Felipe. Se o Ricardo Sapinto gostar do jogador, vai botar para jogar e vai ser aí um reforço do Vasco da Gama. Comenta para mim, que loucura é essa aí, meu amigo, de Toco Felipe? Prosseguindo aqui agora, vamos falar de Martim Benítez, né, que tá chegando ao fim o contrato do Martim Benítez até 31 de dezembro apenas, e já tá batendo aquele desespero, né, meu amigo? Será que o Benítez fica? Será que o Benítez não fica? Meu Deus do céu, todo mundo já com medo de perder o argentino, que ele volte para o Independiente ou que um clube lá das Arábia, alguém compra o jogador e a gente fique sem o Benítez. E hoje, em reportagem do Globoesporte.com, numa entrevista ao Globoesporte.com, o Benítez abriu o coração, meu amigo, abriu o jogo, falou aí abertamente sobre a sua vontade de ficar no Vasco da Gama, sobre o esforço que ele vai fazer para ficar no Vasco da Gama e a confiança também de que vai tudo certo para poder continuar jogando aqui no Rio de Janeiro, né? Tá aí bastante identificado com o clube, com o torcedor, com tudo que envolve o Vasco da Gama. Então vamos pegar aqui algumas aspas do Martim Benítez sobre essa possibilidade, né, dele ficar ou retornar ao fim do empréstimo para o Independiente. Abre aspas para Martim Benítez. Sei que o Vasco está fazendo um esforço muito grande para que eu fique. Muito agradecido ao presidente e ao José Luiz Moreira, vice-presidente, que está trabalhando para que eu fique. Também quero dar tranquilidade ao torcedor, porque eu vou fazer de tudo para ficar aqui no Vasco. E aí ele foi perguntado o que seria esse fazer de tudo, né, para prolongar a passagem dele por São Januário. E ele respondeu o seguinte: fazer de tudo é demonstrar em campo que eu quero ficar. Creio que a única forma de falar é essa. Já falei com o meu agente e com o presidente do Vasco que eu quero muito ficar. Quero muito ficar aqui por muitos anos. Não falei com ninguém do Independiente. Sei que tenho um contrato com eles. Mas já falei com o meu agente e pedi para que ele diga ao Independiente que eu quero ficar aqui no Vasco. Então, o Benítez, meu amigo, deu aí o papo retíssimo para o empresário e também para o Independiente, que quer ficar aqui no Vasco da Gama, não vai medir esforço para ficar no Vasco, mas enfim, o Vasco tem que fazer a parte dele, né? O Vasco tem que pagar o que o Independiente pede, né, pelo Martim Benítez. Afinal de contas tem contrato, não adianta o jogador querer ficar, pode fazer o maior esforço do mundo, mas se o Vasco não adquirir ali o direito dele ficar, não vai ter como. E a informação que a gente tem, até trazida ontem pelo canal Atenção Vascaínos, é que nessa semana o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, vai viajar até Buenos Aires para apresentar uma proposta ao Independiente e tentar a permanência do jogador, né? Vamos aguardar aí o desenrolar dessa situação. E para encerrar o vídeo, vamos falar de Ricardo Sapinto, né, treinador que foi anunciado oficialmente ontem pelo Vasco, apresentado, né, anunciado ele já tinha sido apresentado ontem em entrevista coletiva na Vasco TV. Existe uma expectativa muito grande, né, em cima de Ricardo Sapinto. A pesquisa do Net Vasco mostra que ele tem 78% de aprovação, então a torcida gostou mesmo do nome do novo treinador do Vasco da Gama. Ele publicou ontem também uma foto com toda a sua comissão técnica, né, que mudou tudo. Então chega o Ricardo Sapinto e também a sua comissão, que ele confia ali, os caras que estão sempre com ele. Então uma mudança drástica aí no Vasco da Gama. E a pergunta que eu tenho recebido muito aqui dos torcedores, dos inscritos é: contra o Internacional amanhã, Ricardo Sapinto já vai comandar o time na beira do campo? E a resposta é não, infelizmente não, porque o Ricardo Sapinto ainda não tem condições legais, né? Ele ainda está esperando a documentação para poder estar à beira do campo. Então, contra o Internacional amanhã, o Vasco será comandado mais uma vez pelo Gracelli, o treinador interino. E aí, contra o Corinthians na quarta-feira, o Ricardo Sapinto vai ser o treinador. Então a estreia do Ricardo Sapinto é na quarta-feira contra o Corinthians em São Januário, já para quebrar um tabu, né, que o Vasco não vence o Corinthians há muito tempo, que seja aí com o Ricardo Sapinto. E eu vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva, mande aí no WhatsApp para todo mundo. E é sempre um prazer falar aqui com vocês. Mais tarde estou de volta para conversar mais sobre o Vasco da Gama, beleza? Tamo junto. Isso aqui é Vasco, saudações vascaínas. Deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Fui.